Boa noite, bom dia, seja lá o que for. Estamos começando mais uma vez o MTV Debate. Toda semana, mais ou menos, eu estarei aqui reunidos, debatendo assuntos importantíssimos que acontecem no Brasil e no mundo. Então vamos agora, qual é o tema de hoje? Por favor, roda o VT. O movimento Cansei, que surgiu depois do acidente da TAM, detonou uma grande discussão política no Brasil. Idealizado pelo empresariado paulista, o movimento se diz apartidário, apolítico e que tem como objetivo apenas discutir os problemas e anseios do povo brasileiro. Mas aliados do governo estão acusando o grupo de ser formado por uma elite de direita ligados com oposicionistas do governo e com intenções golpistas. Afinal, o movimento Cansei é legítimo? Pois é, rapaziada, depois da tragédia de Congonhas, além do Canseis, outros movimentos mostraram a cara, indignados com o estado das coisas do Brasil. Seria isso um esboço de golpe ou protestos apenas cívicos, orgânicos, democráticos? Vamos falar tudo isso aqui, entre outras coisas também. E começaremos com um dos articuladores do Cansei. Querido Marcos, você acha que realmente essa pecha, não somente do Cansei, vamos deixar isso bem claro, isso é um assunto muito sério para a nossa sociedade e é um momento crucial para a gente discutir sobre isso. Esses movimentos, ou seja, a despotencialização da oposição. Você acha que o movimento Cansei, como assim os outros adjacentes, eles são é pertinente chamá-los de golpistas, oportunistas, elitistas, as elite branca, assim? Olha, Lobão, ser muito sincero, nós estamos num país democrático onde todo mundo se expõe da forma que quer. Né? Há 20 anos, desde que eu me considero uma pessoa que lê, entende política, economia, enfim, eu percebo um descontentamento, uma indignação com a situação que a gente vive. Uma situação desde criança na rua, desde empresário corruptor, desde bala perdida, desde o poder paralelo dos traficantes, enfim. E acho que muitas vezes alguns acontecimentos acabam fazendo com que as pessoas estejam mais sensíveis a externar a sua opinião. Seria, por exemplo, esse acontecimento trágico e com você seria a gota d'água? Com certeza, isso como uma gota d'água para a questão das pessoas se manifestarem, exporem o seu contentamento ou descontentamento com a realidade com que vivem. Agora, e essa cobrança, vamos dizer assim, meio generalizada de por que esse movimento, assim contrapondo ao que você falou, não se manifestou antes e agora, porque está uma coisa tipicamente, no caso, que não é verdade, de classe média, os aeroportos, porque isso não é verdade, mas você acha que isso contamina a autenticidade do movimento, ou vocês vão ter o suficiente estofo para poder contrapor todo esse tipo de pressão? Olha, se for partidário, eu não vou participar. Então, a coisa é clara, o Marco, o cidadão, não vai participar. Rosane, você, como está do lado de que está observando isso, você acha que esse movimento Cansei é um movimento partidário, é um movimento oportunista, é um movimento golpista, de elite branca, enfim, tudo isso que a pecha nos vê colocar nesse movimento? Bom, eu tenho a seguinte opinião. Primeiro, quando duas pessoas se reúnem para falar sobre qualquer assunto, estão falando de política e têm opinião política sobre qualquer tema da sociedade brasileira. Mas um momento, eu quero fazer uma distinção na minha pergunta. Tudo bem, eu também concordo, um animal político, socraticamente falando. Mas, no caso em que eu estou perguntando, seria assim, forças políticas explícitas, tipo o fulano do partidinho tal, do partidinho... Não é uma questão de articulação política que é genuína, que eu acho que está todo mundo fechado nisso. Quando a gente fala que tem uma influência política, neste caso, é uma coisa nefasta, antiética, de que, vamos supor que movimentos de partidos políticos estariam por trás disso, fazendo disso uma laranja ideológica. Sim, quem foi o mentor do processo? João Dória Júnior. Quem é João Dória Júnior? É um empresário, mas... Que historicamente apoiou quem na história política do nosso país? Então é um movimento partidário. Mas peraí, você acha que o simples fato de uma pessoa que tem um histórico de fazer um apoio a um determinado partido, isso impossibilita que essa pessoa possa ter uma voz ativa na sociedade, é isso? Claro que não. Todo mundo tem direito de ter voz ativa na sociedade. Agora, não dá pra mascarar o debate dizendo que não tem fundo político e fundo partidário.
neste processo? Claro que tem. Está por trás de todo esse movimento várias figuras da política brasileira. Perfeito. Que acabam não se expondo publicamente, mas a gente sabe que por trás de todo o processo está. Então tem um Tá fundo bom, eu partidário. quero pegar esse mote como perfeito, inclusive eu vou fazer uma contraposição, eu vou de uma maneira assimétrica, chama o André perfeito, e eu quero pegar o mote do que você falou. Ok, vamos supor que é uma coisa parcial, partidária. Agora eu pergunto para o André perfeito, que é o seguinte. Nós, no nosso entendimento de seres civilizados, homens de boa vontade, acima do bem e do mal, observando os fatos do jeito que eles são, não seria pertinente uma pessoa razoavelmente bem informada repudiar todos os fatos que estão sendo conflagrados na nossa, independente de qualquer partido? Você não acha que é razoável uma parte que está observando a sociedade se levantar indignada em relação a isso? Claro que sim. Não tem dúvida que a situação atual é absolutamente lastimável em vários aspectos. O que me incomoda no Cansei em outros movimentos, né, acho que talvez o que menos me incomoda justamente em Direita Brasil é o seguinte. Tenta-se passar uma ideia de que é um processo apolítico. A partidário até acredito que seja. Talvez, apesar do Dória, eu concordo que o Dória é uma pessoa historicamente ligada ao PSDB, o trabalho dele é ligado ao autoempresariado, e tudo me leva a crer que o autoempresariado tem uma tendência de partidos mais me leva a crer. Como o PSDB. Não posso afirmar categoricamente. Exceto os banqueiros, talvez. E exceto os banqueiros, talvez. Se bem que, notícia dessa semana, o Itaú teve o maior lucro da história. Mais que o Bradesco. Mais que o Bradesco. Então, sabe o que é curioso dessa história da elite, do Cansei, e que o Lula reclamou, de certa forma? A elite nunca ganhou tanto. Um certo tipo de elite no Brasil nunca ganhou tanto nesse país. Então fica muito confuso de você... Por sinal, o período do Lula justamente é muito marcado justamente por essa confusão ideológica, desse entrelaçamento todo. Confusão ou esquizofrenia? Não sei, bem, no termo psicanalístico, o termo psicanalístico eu não sei. Mas seria... Tá bom, vamos abolir o problema psicanalístico, mas dentro do nosso faro ético, você não acha que tem uma coisa assim meio... Porra, os caras, sei lá, você não acha que é esquizofrênico, não? Não sei se é Independente da coisa, mas o que eu acho impressionante, assim, como uma espécie de elite financeira no Brasil sempre consegue dominar a pauta. É impressionante. Desde o período do Fernando Henrique, você vai pegando todos, o Fernando Henrique, 2 governos, o Lula, 2 governos, a questão monetária e a austeridade fiscal, que é um consenso que começou lá atrás em Washington e era político do FMI. Engraçado, é meio esquizofrênico, você tem razão, Lobão. Porque o Lula se livrou do FMI, o Lula conseguiu pagar as contas do FMI. Mas continua com a mesma política do FMI. Seria mais negócio a gente continuar com o FMI, que o juro é mais barato, se é assim. Então, nesse sentido, tem alguma confusão mental muito séria nisso daí. Porém, fala do Cansei que eu queria falar, o que me incomoda muito em movimentos que se dizem apolíticos, para se dizer apartidários, é que não quer dizer que não tem um fundo ideológico e político de fato. Isso daí você acaba se contrapondo e acaba... Por exemplo, me incomoda muito falar apoiar o Cansei. Eu até no primeiro momento apoiei, depois comecei a pensar e coloquei no meu blog também, que, enfim, acabei pensando em outras coisas, mudei de ideia. É que não tem como ter um movimento apolítico, não existe isso, não existe. É impossível. Márcio, deixa eu passar lá com o Márcio aqui. Deixa eu falar porque... Márcio, por favor, você complementa, aí você já está com a coisa na ponta da língua. Na verdade é o seguinte, eu acho que existe muita confusão, existiu muita confusão do que eu fiz com algumas pessoas no dia 29 de julho, que a gente realizou uma manifestação aqui em São Paulo, que foi altamente política, sem cunho partidário. Foi isso que a gente se propôs a fazer. E houve muita confusão em relação até ao Cansei, que são coisas totalmente distintas. O que eu fiz, que eu fui organizador, eu fui o mentor e acabei realizando, foi uma manifestação onde a gente tinha um cunho altamente emocional, porque eram pessoas que estavam ligadas ao trágico acidente, que é mais do que um acidente, que aconteceu aqui em São Paulo, onde eu acabei juntando pessoas que eu já vinha fazendo um trabalho de informação fazia um ano, e num curtíssimo espaço de tempo a gente conseguiu reunir as pessoas e saiu da internet para ir para a rádio e acabou indo para a televisão. Isso em uma semana. E o poder da internet foi fundamental. Na terça-feira aconteceu o acidente. Eu, infelizmente, tinha um amigo meu de infância dentro do avião, com o irmão dele, que era o Pedro e o João Caltabiano, que deixaram 6 filhos, os 2. Um de 2 anos, 4 anos, 8 anos, 7 anos, 9 anos e 10 anos. Então foi altamente pessoal.
onde a gente deu um basta em várias coisas. E o que a gente fez ali? A gente identificou que era um momento onde a gente estava fazendo uma homenagem aos familiares, fazendo uma homenagem aos heróis que a gente viu ali, que a gente localizou, que foi, para minha surpresa, que eu desconhecia, foi a PM, foram os bombeiros, foi a Defesa Civil, foi o IML naquele processo todo que estava acontecendo. E a gente fez um pleito ali, um pleito que era de duplo sentido. Um era uma mudança de atitude em relação aos cidadãos, que a gente estava sentindo que o pessoal estava estagnado, e outro uma mudança de postura em relação aos governantes e os representantes, que é a palavra básica daquele evento que aconteceu no dia 29, que não teve nada a ver com o Cansei, que todo mundo está confundindo, que era uma coisa altamente distante. Márcio, eu queria Só deixar claro só uma coisa, Lobão, que aquilo ali era respeito, que é uma mudança de atitude. E não é orquestrado, não foi, as pessoas que estavam lá em cima não foram orquestradas. Era a Flávia Caltabiano, que é a esposa do Pedro Caltabiano, era o marido de uma pessoa que estava lá em cima. Tudo bem, a Sandra Salles. Mas deixa eu deixar. Porque o negócio eu queria perguntar ao Felipe justamente para contrapor a sua pergunta. Só uma coisa que foi muito importante é que as pessoas não colocam que foi uma manifestação que ela teve de cunho de participação da sociedade como um todo. Tinha o pessoal da Casa do Zezinho, que faz um apoio, que é do Capão Redondo, que nenhum meio de comunicação mostrou a tia Daga em cima do carro falando com o Zezinho, que estava lá do lado, que é uma das 1000 crianças que tem na periferia que tem. Isso como é importante, isso é importante, Márcio, isso é muito importante. Agora, Felipe, eu queria fazer uma... Pegando o seu mote, evidentemente, você tem que ser conciso. Eu queria saber o seguinte, tanto para o Felipe como a Rosana, para vocês todos. Uma coisa é a seguinte, o que a gente fica pensando, ultimamente, associam isso ao movimento daquelas passeatas que houveram nos anos 60, mas assim, é engraçado que houveram passeatas também de esquerda super reacionárias, como, por exemplo, a passeata contra a guitarra elétrica, porque uma coisa que foi totalmente anti-rock and roll, e que era uma coisa absurda, e que, pô, se a gente ficasse aqui, todos nós aqui, pô, que absurdo, e isso são clamores que brotam independente de você ser da direita ou da esquerda. Então, eu quero saber de você, Felipe, eu acho que você, para adentrar isso, o que ele está falando, assim, por exemplo, vocês não acham que, além do bem e do mal, as pessoas não têm... eu acho que botar uma luta de classes, vocês não acham que é uma coisa que é nefasta? O próprio presidente colocar, pobres e ricos. Pô, será que no meio entre pobres, miseráveis e ricos, corruptos, não existe uma classe de pessoas que merecem um tratamento, que merecem trabalho? Inclusive as vítimas desse voo são pessoas que tinham méritos, eram médicos, pesquisadores, pessoas que justamente dentro dessa classe que tinham um mérito ou deveriam ter o merecimento de serem reconhecidos. E eu acho que nesse momento, eu acho que a gente está sendo esse clamor dessas pessoas e está esquecendo esse limbo que eu acho que é enorme na sociedade, que as pessoas que têm um conhecimento estão simplesmente sendo vilipendiadas. E será que a gente, no nosso clamor de defender a nossa brasa, puxar para a nossa sardinha, a gente não está perdendo esse foco, Felipe? A nossa preocupação, Lobão, aí sendo bastante, não é perder o foco, é porque todo movimento, primeiro você está certo quando você fala uma coisa. Quando o movimento nasce de uma determinada camada social, ele já nasce às vezes estigmatizado, que é isso que o Márcio está falando. Isso passa para o resto do país. Isso passa para o resto do país. Porque quando você vê Fiesp, você vê a associação comercial, também, né? E você vê setores como jovens, liderança da Fiesp, e não há preconceito nenhum disso. Há no resto do país, em setores mais que pensantes do país, estão fazendo um movimento cívico. Qual foi a última vez que esse pessoal foi à rua fazer um movimento cívico? Foi em 64 para marchar com Deus, pela família, pela propriedade e derrubar a democracia durante mais de 20 anos. Mas isso então há aquele. Não, tem direito, mas há necessariamente um país se constrói com experiência histórica. Não adianta se falar assim, eu estou aqui, eu estou respeitando o teu desabafo. Aí nós olhamos o episódio da TAM. O episódio nu e cru. Vários episódios. Nós tivemos em 1996 uma queda num avião também da TAM em Congonhas. Isso se arrasta há anos. Há uma preocupação de setores mais, digamos assim, cautelosos com a democracia brasileira, porque também não adianta tapar o sol com peneira. O país cautelosos na defesa da democracia. Mas quem nós seria? saímos, por favor, a OAB do Rio de Janeiro se coloca nisso. A OAB do Rio de Janeiro, que aqui eu represento, nós estamos criticando a posição da OAB de São Paulo por apoiar abertamente. Respeitamos a OAB de São Paulo, mas criticamos por quê? Respeitamos por quê? Ricardo, por favor, eu queria a palavra de que tem a última a colocar. Exatamente. Mas veja, só uma conclusão
terminando. Então, qual é a preocupação do resto do país? É o site produzido, é a agência publicitária. Que o movimento e a dor dos passageiros da TAM e dos seus familiares seja utilizado politicamente por aqueles que estão ressentidos da derrota eleitoral. Muitos deles representados nesse movimento. Então, isso autoriza também o resto do país e o resto das entidades a olharem com cuidado o que está acontecendo e ter a sua cautela. Eu só acho que é exatamente o que eu estava falando para você. A minha pergunta foi exatamente o contrário do que você falou. Independente de todos esses diagnósticos... Se nós partimos do pressuposto ideal que todo mundo é neutro, que a sua pergunta é, vamos juntar todo mundo... Não, peraí, eu quero falar bem claro. Eu vou repetir a minha pergunta. Eu quero dizer, independente dessas nuances políticas, a coisa em si... Eu vou deixar essa pergunta, inclusive, no ar, porque aí que você vai voltar, Ricardo. A coisa em si, ela não é suscetível a pensamento crítico. É óbvio. Porque qualquer pessoa que vai dizer, eu discordo, as elites brancas. Ninguém está feliz. As elites brancas, a participação... Comerciais. É óbvio. Comerciais.